Olá pessoal, tudo bem? Uma praga virtual de aproximadamente 6 anos volta a aparecer das caras, gerando muita dor de cabeça aí para os usuários infectados. Eu sou Renato Buiu, da Evelink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos programas produzidos pelo CT Hub. Bom, existe uma praga virtual chamada Darkgate, que foi descoberta mais ou menos uns 6 anos atrás, e agora ela começou a ganhar tração, né, como o pessoal costuma dizer, ganhar força no mundo do crime virtual, infectando muitas novas vítimas. E o que eles estão fazendo, o que os criminosos estão fazendo, é utilizar o Skype e o Teams. O Skype nem todo mundo já não se usa mais tanto, mas o Teams muita gente usa, né? É um programa de comunicação da Microsoft amplamente utilizado aí nas empresas. E eles estão usando o Teams como um vetor de distribuição dessa praga. Então, vou mostrar para vocês aí a notícia com os detalhes de como, se ele funciona e como se proteger, né? Então, tá aqui, a notícia foi primeiro, ganhou a primeira publicação de relevância na Dark Reading, né, um site muito bom sobre cibersegurança. E aqui está falando que os operadores do Darkgate estão utilizando Skype e o Teams, as mensagens de Skype e Teams para distribuir o malware. Então eles estão usando mensagem no chat, né? Essas ferramentas têm uma caixa de chat, você manda lá o chat, uma discussãozinha, coloca o texto lá e pode colocar link. E aí que mora o perigo. Esses criminosos eles estão colocando um link que vai para um site onde tem o vetor da infecção lá, né? Então, de novo, é aquela velha questão de você não prestar atenção, clicar no link sem ver direitinho para onde ele vai e acabar sendo infectado aí por uma praga dessas. Esse ransomware que o artigo fala tem muitas características interessantes, características é, perigosas, né? Porque ele consegue fazer muitas atividades no computador infectado. Então ele consegue roubar dados, consegue capturar teclas sendo digitadas para poder obter senhas, esse tipo de coisa, instalar mineradoras de criptomoedas, né? E também fazer ransomware, instalar ransomware como Blackbuster. Então eles instalam ransomware, criptografam os dados e aí extorquem a vítima para pagar um valor e receber os seus dados de volta, receber a chave para descriptografar as informações, né? Então o artigo menciona aqui o relatório, né, da Trend Micro, uma grande empresa aí de antivírus e cibersegurança, e depois fala um pouquinho também, eu vou mostrar esse relatório, tem bastante detalhes técnicos, e também tem um artigo muito interessante que disseca esse ransomware de cabo a rabo, muito legal, já mostro para vocês daqui a pouquinho. Então o que é interessante é que é o seguinte, ficou algum tempo, depois de ter sido detectado isso, esse ransomware, o Darkgate, há algo como 6 anos atrás, de repente ele começou a desaparecer, não teve tanta movimentação assim, e agora recentemente começou a ficar muito forte. Mas por quê? Porque o desenvolvedor que aparentemente é uma pessoa só, né, o desenvolvedor dessa praga aqui, ele criou realmente uma infraestrutura muito interessante para ele, para explorar a capacidade que o vírus tem. Ele e outros criminosos interessados, né? Então, aqui está descrevendo como que é a infecção, e aqui está o artigo, o post original da Trend Micro, que eles explicam certinho nos detalhes como que funciona. E as vítimas dessa praga estão principalmente nas Américas, ou seja, todo o continente americano, inclusive Estados Unidos, América Latina. A maior parte, 41% das vítimas estão aí. Ásia, 31%, incluindo o Oriente Médio e a África, e a Europa, só 28%. Então, apesar dele ter essa característica global, tem vítima no mundo inteiro, o foco ainda aparentemente tem alguma concentração mais nos Estados Unidos e América do Sul, né? América de um modo geral. A primeira detecção que foi documentada desse Darkgate foi, como eu falei antes, em 2017, então já vão aí 6 anos, e as características dele são muito interessantes. Ele consegue fazer comandos de descoberta para detectar, por exemplo, computadores que estão na mesma rede do computador infectado, a atualização do próprio vírus, então ele consegue se atualizar, ele pode implementar recursos de acesso remoto,
o que permite que o criminoso invada a máquina e verifique o que roda ali, o que está funcionando. Iniciar, parar e configurar uma mineradora de criptomoedas, capturar teclas, então tudo está sendo digitado, roubar a informação dos navegadores e aumentar o privilégio da própria praga, do próprio ransomware. Então, realmente, ele consegue fazer muita coisa, e para fazer isso, ele tem uma característica que está bem ilustrada aqui nessa figura, que é a capacidade de baixar o payload, ou seja, de baixar o que ele vai executar de um site que está na internet. Então, isso aí é comum para muito ransomware, né? Mas o modo como ele implementa isso é muito criativo. Então, ele utiliza um binário, uma ferramenta que muitas TIs utilizam de uma forma fidedigna, de uma forma correta, que é o AutoIT. Então, é uma ferramenta que basicamente permite fazer várias operações na máquina. Então, o dono aqui, o desenvolvedor desse vírus, ele criou uma capacidade dentro da aplicação de utilizar arquivos desse tipo de script para executar qualquer operação possível dentro do computador. Mas a infecção inicial, de novo, ou através do e-mail, ou através agora de uma mensagem de Skype ou de Teams, em que alguém clica no link e baixa inadvertidamente uma mensagem, um script na linguagem do Visual Basic, né, o VBS, ou baixa um script, tem uma versão que baixa um instalador mesmo, no formato de instalação do Windows. Então é uma variante que tem nisso aqui. Aí depois que foi invadido, as mensagens que que o criminoso envia tem um certo padrão já que disfarça fingindo que é um PDF. Então, olha só que truque maroto que eles usam aqui, os criminosos. Eles usam o nome do arquivo, parecendo que é um arquivo PDF, e aí com um monte de espaço na frente, até chegar numa URL. Então, isso aqui, na verdade, vai acabar acessando um site onde tem um script VBS, e não um arquivo PDF, que é um arquivo que tem menos possibilidade de infecção, menos possibilidade é, de fazer uma operação inadequada no computador, né? E aí tem esse arquivo aqui, esse blog um pouco mais antigo, né, o envio, faz alguns meses já, mas que foi realmente, vale a pena todo mundo que se interessa por cibersegurança, né, do ponto de vista técnico, programação, dar uma lida nesse aqui, porque ele realmente disseca de cabo a rabo como que funciona o Darkgate, e ele foi além, ele entrou em contato com o suposto desenvolvedor, que mostrou algumas telas da gestão dessa praga. Então, mostrou do ponto de vista do criminoso as capacidades que ele tem. Muito interessante isso, né? Então, aqui está repetindo basicamente como que é a infecção. Nesse caso, em vez de usar o script Visual VBS, ele está utilizando a instalação MSI, né, que é o arquivo de instalação do Windows, explicando como que funciona. E basicamente, ele consegue executar e fazer download de scripts e de atualização remota dos comandos de comando e controle, do servidor de comando e controle. Então tem toda a descrição aqui, como que ele funciona, uma análise bem detalhada, e a parte interessante está quando ele fez a entrevista com o desenvolvedor, que está aqui embaixo, né? Então aqui ele está falando como é que é o painel de controle da operação, e tem vários comandos para acompanhar, para verificar como é que está o computador, ver todas as informações da máquina e as possibilidades de construir é, código para injetar o payload dentro do vírus. Então, realmente foi criado um sistema, um site muito sofisticado para permitir ao criminoso que tem interesse em investir nisso aqui, controlar as vítimas dessa infecção, né? Na discussão que o autor aqui do blog teve com esse desenvolvedor, ele inclusive colocou modelos de precificação diferenciados. Então, se você quiser explorar por um dia, você paga $1.000. Se você quer explorar por um mês, você paga $15.000. Basicamente é isso. Então, é bem interessante. Tem vários pacotes que eles criaram, né? Para isso, lembrando que isso aqui, obviamente, é algo totalmente legal. É, qualquer um se envolvendo com isso aqui está sujeito a penalidades. E aí, aqui estão os documentos, as informações, né, que o criminoso entregou para quem tivesse interesse em entrar nesse crime aqui para invadir aí as máquinas.
É interessante que o autor aqui do blog ele fez uma pegadinha interessante que foi o seguinte: ele tentou mandar algumas mensagens em russo. E aí ele percebeu que o autor não respondeu em russo. Então isso aqui foi uma tentativa sutil de entender, de tentar determinar parte da identidade desse criminoso. Então, pelo menos já sabe que não é aparentemente uma gangue russa, porque o criminoso, o desenvolvedor, não falava russo. Dentro do, das amostras que ele conseguiu analisar, ele encontrou algumas strings em espanhol. Então, pode ser que isso indique que o programador dessa praga aqui é alguém que mora em um país que fala a língua espanhola, né? Aí, aqui interessante, os indicadores de comprometimento, né, no arquivo, fala quais são os servidores que estão infectados, né, que recebem comandos aí para essa praga, e a assinatura para tentar determinar se um determinado servidor ou computador está infectado com ela. Bom, como sempre, a recomendação é manter os sistemas atualizados, bloquear aquelas portas e aplicações que não são utilizadas, colocar autenticação de múltiplo fator, definir privilégios adequados para cada usuário do sistema, né? Não exagerar nos privilégios administrativos e, nesse caso aí, também conscientizar os usuários da importância de sempre se prestar atenção ao clicar num link, seja de qualquer caminho que você tenha recebido, uma mensagem no WhatsApp, um SMS, um e-mail ou uma mensagem no Teams, como é o caso agora desse novo vetor de infecção. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado, fiquem em segurança e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.